Fala fera, tranquilo? Movimento circular uniforme. Eita, tem gente que treme só de ouvir falar disso, mas você não precisa se preocupar. É só entender como usa o canivete de MacGyver e olhar bem os exercícios que vem a seguir. Para dar uma olhada no canivete de MacGyver, olha aqui no card, tranquilo? Se chegou agora no canal, já te inscreve, porque aí você fica sabendo sempre que as novidades aparecerem por aqui. E taca o dedo no like, porque esse vídeo promete. Vamos juntos! Você vai aprender física, eu garanto. Um ponto material descreve movimento circular uniforme com velocidade linear de 3 metros por segundo, com raio de curvatura de 1,5 metros. Considerando-se que não existem forças de atrito atuando no sistema, conclui-se que o módulo da aceleração nesse trecho é igual em metros por segundo quadrado a... Fera, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar que se o movimento é um movimento circular e uniforme aqui está dizendo para a gente que o módulo da velocidade é constante. Mas por ser circular, a gente já sabe que tem aceleração. E a aceleração, nesse caso, é a aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória, e cujo módulo é dado por v² sobre r. É uma aceleração que é radial, está na linha do raio, convergente, porque aponta para o ponto central da trajetória. Agora que eu sei disso, e sei na questão que a velocidade é 3 metros por segundo e o raio é 1,5, ficou fácil. A gente vai só substituir 3² sobre 1,5. 3² é 9. 9 sobre 1,5 é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. A prática de exercícios físicos e a adesão aos esportes têm se tornado cada vez mais frequentes na vida das pessoas, e isso decorre de crescente conscientização em relação aos cuidados com a saúde. Considerando-se que um jovem corra por 12 minutos, realizando 12 voltas em uma pista circular de raio 20 metros, é correto afirmar que a velocidade escalar média desenvolvida por ele para a realização da corrida em π metros por segundo é igual a... Olha aí, fera. Ele fala que o jovem está dando 18 voltas no intervalo de 12 minutos. Lembra que se a trajetória é uma trajetória circular, a gente está se deslocando em duas dimensões. E aí, como ele pede a velocidade escalar média, atenção e cuidado, ele está pedindo para você calcular usando o tamanho da trajetória como deslocamento. Então, muita atenção e cuidado, porque o deslocamento, neste caso, vai ser igual a 18 voltas. Ora, como cada volta tem o comprimento linear de uma circunferência, cada volta tem o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Na questão ele diz quanto é o raio. Então a gente vai ficar com 36 vezes π vezes o raio, que é 20. 36 vezes 20 dá 720 π. Como o raio está em metros, de 720 π metros. O intervalo de tempo foi dado na questão também, 12 minutos. Como ele quer a resposta em metros por segundo, convém transformar então esse 12 minutos aqui, lembrando que cada minuto tem 60 segundos. Então é só substituir e multiplicar. 12 vezes 60, 720 segundos. Para calcular a velocidade escalar média, eu vou dividir o tamanho do percurso, o ΔS, pelo intervalo de tempo para fazê-lo. Então eu tenho que a velocidade média vai ser igual a 720 π em metros, dividido
por 720 segundos. Eu encontro então que vale π metros por segundo. E aqui atenção, como ele quer que a resposta seja dada em unidades de π metros por segundo, eu tenho que ver quantos π metros por segundo eu tenho. Aí, só apareceu π metros por segundo, quantos são? Ora, quando aparece só o próprio π, é como se aqui no comecinho tivesse 1 vezes. Então, 1 vezes π metros por segundo é a resposta. Como ele quer que a gente encontre a quantidade de vezes π metro por segundo, nossa resposta é 1. Então, a gente vai encontrar que a resposta é 1 e a alternativa que dá essa resposta para a gente é a da letra B. B de boazinha, fácil, tranquila demais. Só cuidado com a questão do deslocamento quando a gente vai falando em 2 dimensões e ele pedir a velocidade escalar média. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. O hidrogênio é o mais abundante dos elementos químicos, presente em aproximadamente 75% da massa elementar do universo. Apresenta-se geralmente na forma molecular, constituída por 2 átomos de hidrogênio para formar o gás diatômico H2. Admitindo-se que o elétron gira em torno do núcleo de um átomo de hidrogênio com frequência 7 vezes 10 a 15 Hz e que a velocidade tangencial é de 2 vezes 10 a sexta metros por segundo e que π é igual a 3, o raio do átomo de hidrogênio estimado em milímetros é da ordem de... Fera, ele deu frequência, velocidade, o valor de π arredondado e pediu raio. Como o movimento é circular, a gente pode usar o canivete de MacGyver. Ômega, que é a velocidade angular, é dada pela razão entre o deslocamento angular e o intervalo de tempo. Quando o deslocamento angular é de uma volta, ou seja, 2π em radiano, o tempo é o tempo para completar uma volta, que a gente chama de período no movimento circular uniforme. O inverso do período é a frequência, então a gente pode reescrever isso aqui como 2π vezes f. E toda grandeza angular, escalar angular, é correspondente a uma grandeza escalar linear dividida pelo raio da trajetória. Então, para encontrar a velocidade angular, eu pego a correspondente grandeza linear, velocidade, e divido pelo raio. Com os dados apresentados, eu quero R, olha o R aqui, eu tenho V e tenho F. Então eu vou escolher essa parte final aqui do canivete de MacGyver para resolver o meu problema. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então eu tenho que 2π vezes F vezes R é igual a V. Como que eu quero é R, o valor de R eu vou encontrar dividindo V por 2πf. Pronto. Já sei qual é a expressão que vai resolver a questão. Agora é só substituir a velocidade que foi dada, o valor de π que foi dado e a frequência que foi dada. Simples assim. Então, colocando aqui uma linha só para ficar separado bonitinho. O valor de R vai ser igual à velocidade 2 que multiplica 10 elevado à sexta sobre 2 vezes π, que eu vou substituir por 3, vezes a frequência, que é 7 vezes 10 elevado a 15. Eu posso simplificar 2 que está multiplicando aqui no numerador com 2 que está multiplicando aqui no denominador. Em cima vai restar 1. Então, eu tenho em cima 1 que multiplica 10 elevado a sexta sobre 3 vezes 7, 21. Esse expoente aqui, 15, como eu tenho a divisão de potências em mesma base, eu posso repetir a base e mandar esse expoente aqui para cima trocando o sinal. Então, ele vem para cá, menos 15. E eu fico aqui, então, com 6 menos 15. R
vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 9. Atenção e cuidado agora, sobre 21. Isso está em metros. Como a questão pede em milímetros, eu já vou aproveitar para transformar aqui, lembrando que o milímetro é a milésima parte do metro. Então, para transformar de metros para milímetros, basta multiplicar por 1000. E aí, atenção agora, fera. Quando eu faço 1 vezes 1000 é 1000. 1000 dividido por 21, eu posso considerar que é muito próximo de 1000 dividido por 20, que dá 50. Então, eu teria R sendo aproximadamente 50, que multiplica 10 elevado a menos 9, isso já em milímetros. Como ainda não está em notação padrão e eu preciso da ordem de grandeza, eu vou transformar esse coeficiente num valor que esteja entre 1 e 10. Basta correr a vírgula da direita para a esquerda uma casa e aí eu aumento 1 aqui no expoente. E eu fico finalmente com o valor de R, que é aproximadamente 5, que multiplica 10 elevado a menos 8 milímetros. Para determinarmos a ordem de grandeza, a gente vai aqui olhar para o coeficiente e a gente precisa comparar com o ponto médio entre 1 e 10. E aqui a gente tem um problema, porque quando a gente compara com a média geométrica, a gente usa 3,16. Quando a gente usa a média aritmética, a gente usa 5,5. E aqui o valor de 5 é maior que 3,16. Então a ordem de grandeza é 1 a mais no expoente. Mas esse mesmo 5 é menor que 5,5. E aí, se for comparar usando a média aritmética, eu vou repetir o expoente. E agora, qual dos dois a gente usa? Na verdade, os dois são considerados corretos. E por conta disso, eu deveria ter duas respostas possíveis. Se é maior do que o que a gente está comparando, a gente aumenta o expoente em 1. Então, a ordem de grandeza seria 10 elevado a menos 7 milímetros. Se é menor que a média aritmética, a gente preserva o expoente, a gente não muda o expoente, então eu teria 10 elevado a menos 8 milímetros. As duas poderiam ser consideradas corretas. E aí o que acontece? Normalmente, quando o autor coloca valores dentro desse intervalo, ele não coloca as duas alternativas. Mas, infelizmente, nessa questão, eu tenho as duas alternativas. E aí, o autor usou como critério para definir o gabarito a média geométrica, só que em nenhum lugar do texto isso está exposto. Então, isso é um grande problema e o gabarito oficial está dando como resposta 10 elevado a menos 7. E com isso o gabarito seria a letra B. Mas como esse valor pode ser comparado à média geométrica e à média aritmética, a letra C, que é 10 elevado a menos 8, também deveria ser válida como resposta, já que o critério não ficou claro dentro do próprio item. Tranquilo? Não é legal, por isso que normalmente a gente evita que o valor do coeficiente fique entre 3,16 e 5,5. Maior que 5,5 é sempre para cima, menor que 3,16 é sempre para baixo. Entre 3,16 e 5,5 sempre dá esse problema e nesse caso, infelizmente, o autor botou as duas alternativas e aí você tinha que saber que o critério que a faculdade adota é a média geométrica e por isso a alternativa correta é a letra B. B de boazinha, só que não, né, fera? Duas rodas são acopladas de modo que suas bandas de rodagem sejam tangentes, como ilustra a figura acima. O movimento ocorre devido ao atrito entre as superfícies em contato. Considerando que não haja escorregamento relativo entre as rodas, o raio da roda menor R2 é metade do raio da roda maior R1 e que elas realizam um movimento circular uniforme. Podemos afirmar que
Olha só, fera, presta atenção no que é que está dizendo no texto. O texto está dizendo que a roda menor, que é a roda R2, olha a figura aí, ela tem metade do raio da roda maior. Ora, perceba que o contato entre as figuras é pela periferia. Sempre que a gente tem um contato pela periferia, as velocidades dos pontos da superfície do disco são iguais, as velocidades lineares. Por conta disso, quem tem menor raio gira mais rapidamente. E a velocidade angular e a frequência são inversamente proporcionais ao raio. Ora, se o raio 2 é metade do raio 1, então isso obriga que a velocidade angular da circunferência maior seja metade da velocidade angular da circunferência menor. Então, se o raio é maior, a velocidade angular é menor, na mesma razão. E só isso já permite que a gente, então, resolva essa questão. Porque na alternativa de número A diz que o deslocamento angular da roda maior é a metade da roda menor e no sentido de rotação que é oposto. E é exatamente isso. Veja que aqui a gente tem um contato direto. Então, quando uma roda gira para um lado, obriga que a outra gire no sentido oposto. E se a velocidade angular da roda maior é a metade, ela vai fazer um deslocamento que também é a metade, só que o deslocamento angular. Se a velocidade angular é a metade, o deslocamento angular também é a metade. Simples assim. Quem tem o menor raio tem maior velocidade angular, maior frequência. Quem tem o maior raio tem a menor velocidade angular e a menor frequência. Se o raio é 2 vezes maior, a velocidade angular é 2 vezes menor e por isso o deslocamento também. Logo, a alternativa correta é a da letra A. A de aprovação, fera. Aprovação que é seu destino. A polia A' de raio A' igual 12 centímetros é concêntrica à polia A de raio RA 30 centímetros e está rigidamente presa a ela. A polia A é acoplada a uma terceira polia B de raio RB igual a 20 centímetros pela correia C, conforme indicado na figura. Qual deve ser o raio da polia B', concêntrica a B e rigidamente presa a ela, de modo que a linha e B' possam ser conectadas por uma outra correia C', sem que ocorra deslizamento das correias? Fera, essa é a típica questão que você olha para a figura e diz, nossa, o que é isso? Só que eu garanto a você que se você tiver tranquilidade, essa questão é muito simples de resolver. Basta só você lembrar o que acontece quando a transmissão é coaxial e o que acontece quando a transmissão é periférica. Olhando para a figura, A e a linha têm mesmo eixo, então a transmissão é coaxial. Eu posso então escrever que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de A'. A transmissão entre B e B' também é pelo eixo, que é igual, que é central, é comum, então é coaxial. Eu posso dizer então que ômega de B é igual a ômega de B'. Aí você diz, caramba, Ives, isso não resolveu nada. Calma. As únicas informações que a gente tem são sobre raios. Então a gente tem que dar um jeito de relacionar com raios. Mas antes disso, perceba que A e B estão conectados por uma correia. Então eu tenho que a velocidade de A é igual à velocidade de B. A mesma coisa acontece entre A' e B'. Então a velocidade de A' é igual à velocidade de B'. Pronto. Isso daqui a gente tirava só de olhar para a figura. Já tiramos, então a gente não precisa mais da figura, a figura já pode sair. Olhando para isso, você diz, caramba, Ives, como é que eu vou resolver alguma coisa? Calma. É só lembrar que a gente pode relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Lembra que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio, ou
Opa, já apareceu o raio aqui, já começou a facilitar a vida da gente. A velocidade de B eu posso escrever como ômega de B vezes o raio de B. A mesma coisa aqui com V de A'. E a mesma coisa com V de B'. Aí você diz, ok, Ives, eu tenho aqui duas equações e 4 valores que eu não conheço. É verdade, você não conhece, mas você sabe que ômega de A é igual a ômega de A'. Então, se eu dividir um pelo outro, dá 1. Você sabe que ômega de B é igual a ômega de B'. Então, se eu dividir um pelo outro, dá 1. E o que eu tenho aqui é um sistema que eu posso resolver de várias maneiras. Entre essas várias maneiras, uma é pelo método da comparação. Eu divido um termo pelo outro. Se eu divido o primeiro termo de uma equação pelo primeiro termo da outra equação, isso vai ser igual à divisão do segundo termo de uma equação pelo segundo termo da outra. E aí, como eu tenho ômega A em cima, eu posso simplificar com ômega A'. Como eu tenho ômega B, eu posso simplificar com ômega B'. E agora sim, eu tenho apenas os raios. Eu tenho então que o raio de A está para o raio de A', assim como o raio de B está para o raio de B'. O raio de A eu sei que é 30. O raio de A' eu sei que é 12. O raio de B é 20. E o raio de B' é o que eu estou procurando. Fazendo produto pelos meios, resolve agora. Como eu tenho 30 de um lado, 20 do outro, eu posso simplificar esse zero para ficar ainda mais fácil. E eu tenho que 3 vezes x vai ser igual a 12 vezes 2, que é 24. Eu tenho que x é igual a 24 dividido por 3. Eu tenho que x é igual a 8 centímetros. Simples assim. Deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de você perceber as operações. E a alternativa que mostra para a gente 8 centímetros é a da letra C. Então a resposta é a letra C, C de coisa fácil. Tranquilo, quando a gente não se desespera, arma todas as informações e responde usando a operação mais simples possível. Tranquilo?